Fala pessoal, beleza? Hoje a gente tá com uma placa aqui um PlayStation 3, uma fonte chaveada, né? Na verdade é a fonte do videogame. A gente vai estar explicando aqui o princípio e funcionamento dessa fonte. Então, o modelo dela ADP 160R. Essa placa ela possui, né? Aqui a gente conecta 220 na entrada, ela passa essa tensão alternada 220 passa pelo fusível, né? Também temos varistores aqui para proteção contra a sobretensão. Esse componente aqui, quando a tensão ultrapassa os 300 volts, ele entra em curto para proteger o restante da placa, né? E aqui temos um filtro, e esse aqui é outro filtro. Temos aqui também um capacitor aqui, para ajudar também a eliminar o ruído, né, interferência eletromagnética, para deixar a fonte, para deixar essa fonte com uma qualidade melhor de tensão. Essa tensão, ele vai eliminar o ruído, né, que é gerado quando a gente conecta na tomada, pela energia elétrica, e vai ajudar a eliminar esse tipo de interferência, né. Aqui nós temos um filtro também, para ajudar o L1. L1 é um filtro também que ajuda a eliminar interferência eletromagnética, chegando até esse ponto aqui, ó. Aqui é um diodo. Chegando nesse diodo aqui, ó. O D1, né? D1. E aqui, pessoal, aqui é a ponte retificadora também. Esse aqui também é um diodo, né? A ponte retificadora trabalha com diodo e serve para polarizar circuitos. No caso aqui ela vai polarizar o capacitor, esse capacitor de filtro aqui, ó. Então esse aqui é um diodo e aqui também é um diodo. Esses dois diodos vão polarizar esse capacitor aqui, ó. Vão determinar qual é o lado dele positivo e o negativo. Qual pino dele vai receber o positivo e o negativo. No caso, esse pino dele aqui é positivo. E esse pino do lado de cá dele é negativo, porque está indicado pela faixa, né? Então a gente consegue perceber que essa ponte retificadora aqui, ó, essa ponte aqui, ela está aqui nesse lado de cá, ó, são esses 4 pinos. Então ela está polarizando o capacitor. Tá chegando aqui, ó. Aqui eu sei que é o pino do capacitor de filtro na entrada, ó. Então essa ponte retificadora está polarizando o capacitor aqui, ó. Ela está dizendo, né, que esse lado de cá dele aqui é o terra. E esse lado de cá aqui, ó, é a tensão alternada. A tensão alternada ainda não tem polarização. Ela precisa chegar até um diodo que vai retificar essa tensão, né? Vai polarizar o circuito. Então a tensão alternada ainda está aqui, tá chegando aqui. Ela não tem polarização, né? No caso, só esse lado de cá, onde saiu aqui, ó, está sendo polarizado. Saiu da tensão alternada, né? E está chegando até o capacitor aqui, ó, de filtro. Se eu vier em escala de diodo, a gente vai notar que aqui, ó, escala de diodo para teste de diodo, né? Aqui nessa escala a gente vai encontrar um diodo na linha. Vamos ver se aqui tem um diodo, onde é que eu falei aqui, ó. Ó, eu vim aqui, ó, se a gente medir aqui, a gente vai notar que temos um diodo, ó, deu 522 milivolts, né? Então aqui temos um diodo interno, ó. Se eu inverter as ponteiras, tem que dar o L, ó, como aconteceu, ó. Então se eu modificar aqui as ponteiras, ó, indicando aí que aqui temos um diodo nessa linha aqui, ó, né? Temos um diodo aqui nessa linha. E que isso aqui é uma ponte retificadora, né? É um diodo, né, desse tipo aqui, ó. Onde o que ele tá fazendo? Ele tá pegando a tensão alternada, né? E tá polarizando aqui, ó, como negativo. Essa tensão vai chegar negativa até o capacitor de filtro, né? Então é isso aí. Ali, essa ponte retificadora então tá gerando a tensão alternada aqui, polarizando esse capacitor como negativo, esse ponto desse capacitor, né? Esse lado tá chegando aqui, ó. Ó, deu 0 lá no multímetro, né? Quando eu boto em 2 pontos, escala de diodo, ó, tá chegando até o lado negativo do capacitor. E agora aqui, ó, como eu havia dito, aqui
é o lado positivo, né? Quer dizer, o lado alternado. Esses 3 pontos aqui, ó, onde está em branco aqui, ó. Aqui ainda a gente está trabalhando com tensão alternada, 220 volts. Então o que acontece? Essa tensão alternada, vinda da minha rede elétrica, vai chegar nesse outro diodo aqui, ó. Vai também chegar aqui, ó. Vai chegar ali, ó. Como a gente pode ver, ó. Aqui ainda é tensão alternada, ó. Chegou lá, ó. Desse ponto da ponte retificadora, né? Esse último pino da ponte retificadora. Chegou nesse diodo aqui, ó. Esse diodo vai polarizar, né? No caso a gente já tá vendo esse diodo aqui, ó. Esse aqui é o D1, né? Indicando que é diodo 1. Esse aqui, ó. Esse aqui é o D1, diodo 1. Esse diodo vai polarizar agora o lado positivo. Esses 2 pinos aqui são positivos, né? Ele vai polarizar aqui, ó. Vai chegar de um ponto nesse outro ponto aqui, ó. Se eu medir tem que dar 0, né? Ali no multímetro ali, ó. Aqui, ó, 0. Então ele polarizou aqui, ó. Meu lado positivo aqui, ó. Aquele diodo tá polarizando esse lado do capacitor como positivo. Ó, se eu for medir aqui, vai mostrar lá o valor de diodo, ó. 425 em escala de diodo, ó. Se eu inverter as ponteiras, tem que dar OL. Porque ele é um diodo, ele não pode estar dando o mesmo valor dos dois lados, né? Ó. Ó, desse lado de cá ele dá, ó, 425 milivolts. Né? Então aqui, ó, nesse ponto aqui do diodo, tá chegando a tensão, chega a tensão alternada. E nesse lado de cá dele já é tensão polarizada, né? Tensão contínua, que alimenta o nosso filtro, né? Porque a placa não trabalha com tensão alternada, ela é obrigada a ter fonte retificadora de diodos para polarizar o circuito, dizer quem é positivo e dizer quem é negativo, né? Então é isso aí. Aqui está o nosso capacitor de filtro, né? O principal da fonte. Então todo esse circuito aqui, até chegar aqui, é tudo tensão alternada, a parte primária. Esse ponto aqui, ó, do diodo, até nesse ponto aqui do diodo ainda é tensão alternada. Daí ele faz a polarização, ó, quando a gente mede em escala de diodo. Ó. Se eu inverter as ponteiras, eu não consigo, né? Não tenho nenhum valor. Esse aqui é o princípio, né, de funcionamento da placa, onde se recebe tensão alternada e é polarizada para contínua através desse D1 e dessa ponte retificadora. Como a gente havia dito, né, aqui, ó, polarizado. Se eu inverter aqui, ó, positivo
Ponteira positiva do mesmo time está indo para o lado negativo lá do capacitor. Ó. Se eu inverter, tem que dar o L. Já nesse aqui, ó, a ponteira, ó, ela só conduz quando eu coloco a parte negativa da minha ponteira, ó, tá indo pro capacitor. A parte negativa da minha ponteira tá indo para esse lado de cá do capacitor. Diferente dessa outra ponte retificadora, que ela só a parte positiva vai lá pro capacitor, ó. Quando, ó, positiva tá indo lá pro capacitor. Se eu inverter a ponteira, a negativa não vai pro capacitor. Ó, então ela tá polarizando, né? Tanto é que aqui, ó, a gente pode notar, ó, ponteira positiva tá indo lá pro capacitor. Já desse lado de cá, aqui tem um diodo aqui, ó, da parte positiva, né, do capacitor aqui. Ó, agora, se eu inverter as ponteiras, ele conduz, ó. Ou seja, agora a minha parte negativa da ponteira, ó, tá indo aqui pro capacitor. Ou seja, aqui os elétrons estão trabalhando de maneira inversa, né? Ele tá polarizando, né? Então, nesse lado de cá, ó, a parte positiva está indo para o negativo do capacitor e a minha ponteira negativa no diodo aqui, ó, está indo para o capacitor. Isso indica que o capacitor está sendo polarizado, porque os dois diodos eles devem estar ligados de maneira invertida para poder polarizar o circuito. E eles estão ligados de maneira invertida, como a gente pode medir, né? A gente pode ter notado aqui medindo com as ponteiras. É isso aí, esse é o princípio de funcionamento, né? É necessário. Esses dois diodos aqui, ó, estão ligados de maneira inversa, polarizando esse capacitor, indicando quem é positivo e quem é negativo. Isso tudo aqui que a gente vê aqui são filtros que ajudam, esse aqui também é um filtro, que ajuda eliminar a interferência aí eletromagnética, deixando a tensão com mais qualidade para quando ele for retificada pelos diodos, ele descarregar esse capacitor. Esse foi o princípio, né? Foi o início aqui do estudo aqui que a gente fez dessa fonte, né? Como é que é polarizado esse capacitor aqui, né? Como é que ele é carregado. Né? A gente entende que a tensão alternada entra na entrada, passa por esse diodo. Esse diodo aqui está ligado ao terra, né? Ele polariza esse lado de cá do capacitor como terra, convertendo para a tensão contínua. E esse diodo aqui está ligado ao positivo, convertendo a tensão contínua, convertendo a tensão alternada para contínua positiva, elétrons positivos, nesse lado de cá desse capacitor aqui, ó. É isso aí, essa foi a explicação do princípio, né, de alimentação dessa placa aqui, ó. É isso aí, depois a gente vai estar explicando, a gente dividiu em 3 partes o vídeo. Essa parte aqui, ó, é o circuito aqui de standby da placa, trabalha o circuito PWM, né, onde ele vai gerar as tensões de 5 volts, mais 5 volts, e a tensão AC indirect, que é a tensão também de 5 volts. Então a gente vai estar vendo toda essa parte aqui do setor de standby, que vai conectado à placa, né? A princípio a gente viu o funcionamento da fonte PFC, fonte primária, né? Tudo isso aqui, ó, que a gente vê daqui, ó, essa parte toda aqui, ó, faz parte do circuito PFC. Ou seja, a fonte primária que recebe a tensão alternada vindo da rede elétrica 220 volts, né? A gente viu desde a parte quando entra, a retificação dela pelos diodos, né? E polarização por esses dois diodos, para carregar esse capacitor com 320 volts. É isso aí, agora a gente vai ver o que? Como tá vendo, o funcionamento do setor de standby, né? O circuito que vai gerar a tensão de 5 volts standby. Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui a nossa análise, né? A gente já viu como funciona a fonte PFC, como ela é retificada até a tensão chegar nesse capacitor, né? Agora vamos ver como é que faz para a gente ter tensão na saída, que vai alimentar a placa com a tensão de 5 volts standby, né? Como isso ocorre, né? Aqui a gente tem um circuito integrado, ele tem 8 pinos, né?
a gente deve analisar que esse circuito integrado, ele depende, né, de um transistor MOSFET gerando pulsos PWM em um transformador para poder pegar essa alta tensão de 320 volts e fazer a queda de tensão para 5 volts, né? A gente deve entender que a tensão de 320 volts vindo da minha fonte primária, ela deve ser reduzida para 5 volts. Como isso deve ocorrer? É como ocorre a queda de tensão. Para ocorrer uma queda de tensão alternada, para ocorrer, né, essa queda de tensão, quer dizer contínua, é uma tensão contínua já retificada, né, por diodos, por esses dois diodos aqui, como a gente tinha visto, devemos ter um transformador Chopper, né? No caso esse aqui é um transformador, é um mini transformador PTH pequeno. Precisamos ter um circuito PWM que vai gerar pulsos para esse transformador. E precisamos ter um transistor MOSFET, que ele funciona como chave, né? Ele vai pegar essa tensão e vai ficar jogando por terra. Ligado o dreno desse MOSFET ligado ao nosso transformador. Onde na saída do transformador vai sair a tensão alternada, né? Mas já baixa e ela deve ser retificada, né, por outro diodo para sair a tensão de 5 volts standby, né? Então isso aí deve ocorrer, né? A gente precisa de um circuito PWM, precisamos de um transformador, precisamos de um transistor MOSFET. Como né, a gente pode perceber que é pequeno. Por que é pequeno o transformador? Nesse lado de cada placa aqui, ó. Por que esse transformador aqui é micro? Porque a tensão de 5 volts standby não consome uma corrente alta. Então eu não vou precisar ter uma carga alta na saída, né, uma corrente alta na saída. Então eu posso usar um micro transformador, né, porque a corrente vai ser mais baixa na saída. Tanto é que essa placa do PlayStation 3 só vai usar a tensão de 5 volts para standby. Ela não é a tensão principal. A tensão principal é a tensão de 12 volts que vai sair aqui, ó, né? Então é isso aí. Então os 3 primeiros pinos desse circuito PWM são o dreno, né? São o dreno. Então, vamos estar alimentando nessa placa com 220 volts, vamos estar fazendo as medidas, né? A gente pode perceber, primeiramente a gente deve perceber onde é que é o terra dessa placa, né? Aqui a gente tem o terra, como a gente vai medir esse circuito aqui, e ele está ligado com a minha fonte primária aqui, ó, de 320 volts retificado, o terra desse componente é o mesmo terra do capacitor, né? O primeiro pino lá de cadeira aqui é terra. Se a gente medir aqui, ó, a gente vai notar que vai dar 0 aqui, ó. Ó, aqui é terra nessa blindagem e nesse ponto aqui também é terra, ó. Esse lado de cá do capacitor aqui também é terra. É isso aí, pessoal. Então esse circuito PWM, como ele recebe a tensão de essa de 320 volts, que é retificada, né? Ele precisa ter o mesmo terra desse capacitor, o mesmo GND, né? Ground. Então por isso que ele está ligado, o terra desse circuito está ligado com o terra desse capacitor, né? A gente pode perceber isso, né? Aqui está o meu multímetro em escala de tensão contínua. A gente coloca a escala de tensão contínua. A gente pode perceber isso, que a tensão que está sobre o meu capacitor tem 314 volts, né? Então a tensão no dreno desse circuito PWM tem 314, 315, a mesma tensão do capacitor. Tem no primeiro pino, no segundo pino e no terceiro pino temos uma tensão aí de 310, 314 volts. Normal, né? E o último pino desse circuito tem 197 volts.
Esse último pino desse circuito, pessoal, ele trabalha da seguinte forma. Essa tensão ela passa por resistores, onde eles fazem uma queda de tensão, e é um pino de referência, né, para indicar para o circuito que ele precisa gerar os pulsos PWM, que a tensão na entrada já está alta, de 300, já está com 314 volts. Então, quando ele recebe essa tensão no último pino, fica em torno aí de 197, 196, indica para ele que ele já pode iniciar o trabalho dele, que é fazer o quê? Gerar pulsos PWM para esse indutor aqui. Para que ele possa, né, para que esse indutor, né, esse transformadorzinho, possa gerar o campo eletromagnético e baixar, fazer a queda de tensão de 400 volts para 5 volts, né? Ou 314 volts, porque ele também recebe essa mesma tensão de entrada, né, para 5 volts. Esse transformador ele trabalha com uma tensão alternada, né? Quando o campo eletromagnético dentro dele, né, essa tensão de 314 volts está conectada a ele, quando o campo eletromagnético, esse campo eletromagnético que ele gera entre as bobinas dele aqui, ó, entre a bobina, é alternado. Então precisa de um diodo também retificador. Então, depois nós vamos ver, na saída dele também tem um diodo retificador, porque ele precisa também desse diodo retificador para poder gerar tensão contínua, polarizando esse capacitor aqui, ó, para termos tensões de 5 volts. Depois a gente vai chegar nessa parte aqui. Essa parte aqui já é a parte secundária da placa, né, onde a tensão de 5 volts já foi gerada pelo circuito PWM e o transformador e o transistor MOSFET. Então aqui na saída, a gente não precisa ter uma corrente muito alta nessa tensão de 5 volts, né? Porque ela só serve só para gerar a tensão de stand-by do videogame, né? Ele não vai usar essa tensão para mais nada, porque a tensão principal é de 12 volts, que é gerada aqui na ponta da placa aqui, ó. Ali na ponta da placa é a saída de 12 volts, que é a tensão principal, né? Então, a princípio, esse circuito aqui ele só funcionará corretamente quando ele tiver, né, essa tensão aqui, ó, na entrada de 304 volts a 314 volts, e no último pino dele tem que ter em torno aí de 197 volts, indicando para ele que a fonte primária não está em curto e ele já pode iniciar o trabalho dele, que é gerar pulsos PWM para o transformador, né? Então nesse lado de cá, ó, o primeiro pino dele é terra, né? Então não tem nada, tensão. Nesse pino dele aqui, ó, tem em torno de 14 volts. Esse 14 volts, ele está sendo polarizado por quê? Por esse diodo Zen aqui, ó. Aqui, ó, esse daqui, ó. Esse diodo Zen aqui, ó, tá polarizando, ó. Ó. Esse ponto aqui como positivo, esse segundo pino do circuito PWM como positivo, com uma tensão de 14 volts, ó. Essa tensão de 14 volts é uma tensão auxiliar, que vem do transformador. Ele alimenta o circuito PWM, para que o circuito PWM faça o seu processo também de gerar pulsos, né? Então essa parte aqui, ó, o segundo pino dele, do lado de cá do circuito, é esse pino de inicialização do componente. Ele vai começar a trabalhar. E o último pino também, como a gente havia ali dito, é um pino também de inicialização. 2 pinos principais aí, que devem ter a tensão correta, né? Indicando que o circuito pode trabalhar aí normalmente. Terceiro pino dele tem em torno de uma tensão aí de referência de 1.7 volts. E o último pino dele tem uma tensão de 3.4 volts também. Essa tensão no terceiro pino, esse terceiro pino dele é um pino de proteção, né? Um pino de proteção, uma tensão de feedback. Como depois a gente vai estar analisando no datasheet, que é o arquivo, que é o esquema elétrico desse componente aqui. Então essas foram as tensões que a gente verificou nesse circuito integrado aqui, né? Circuito integrado PWM, que trabalha junto ao transformador para gerar tensão de saída de 5 volts, né? A gente verificou as tensões dele. Essas são as tensões normais, né, que deve apresentar nele.
A gente verificou a escala de tensão contínua com multímetro. Agora vamos verificar o que? Vamos verificar se ele está gerando os pulsos PWM, né? Os pulsos PWM com osciloscópio. Né? Só o fato de eu encostar, né, aqui no transformador, eu já consigo perceber o trabalho do indutor. Ó, esse aqui é o trabalho do indutor. Significa que ele já está trabalhando. Essa é a forma de onda, né, que está sendo gerada no osciloscópio. Ó, isso aqui indica que o transformador tá trabalhando perfeitamente, né, através dessa forma de onda aqui, ó. Esse aqui é o campo eletromagnético, né, o que ele está fazendo com a tensão. A tensão, uma hora ela está positiva, outra hora ela está negativa. Por isso que é uma tensão alternada. Que uma hora ela é uma tensão positiva, né? A parte da linha para baixo do osciloscópio é negativo, da linha para cima é positivo. Então uma hora ela é positiva, outra hora ela é negativa. É uma tensão alternada que está sendo gerada aqui pelo transformador. Como a gente havia dito, ele precisa ter um diodo para retificar essa tensão, né? Ele precisa de um diodo retificador para polarizar, né, a tensão, para dizer quem é negativo e quem é positivo. No caso aqui, ó, os elétrons não sabem quem ainda é positivo e quem é negativo, porque uma hora a tensão é positiva, outra hora a tensão é negativa. Essa é a tensão que é alternada. A tensão alternada ela não tem polaridade, né? O circuito não entende quem é positivo e quem é negativo. Se eu vier aqui, ó, no primeiro, no segundo pino, eu já consigo perceber aqui o trabalho, né, de gerar pulsos ali, ó, ele está gerando pulsos PWM aqui, ó. Ó. Ali, ó. Tá gerando pulso entre o primeiro, segundo e o terceiro pino pro transformador. Então essa forma de onda aqui, ó, é isso que o meu circuito PWM está fazendo. Ele está pegando a tensão de 440 volts, né? Ele recebe na entrada e ele está jogando para o terra, ó. Ele está jogando ela para o terra. Através do que? Do MOSFET interno, né? Transistor MOSFET interno que ele tem dentro. Onde a gente vai estar analisando no esquema elétrico desse componente aqui. Pessoal, como eu havia dito para vocês, ó, aqui estou com o arquivo do DNP015. Aqui é o esquema elétrico dele interno, né, daquele circuito, como ele funciona por dentro. Aqui a gente pode notar onde a gente mediu aqueles 3 pinos lá, ó, é o pino 6, o 7 e o 8. O pino 6, 7 e 8 está ligado aqui ao dreno, né, de um MOSFET interno que ele tem. Ó, esse aqui é o símbolo do MOSFET, né? Aqui onde está a setinha aqui, ó, é o gate do MOSFET.
E o lado de cá, onde vai para baixo, é o source, que está ligado ao GND. Ó. Então aqui está o MOSFET. Aqui está o gate. O gate, quando ele dá pulso aqui no gate, essa tensão que vem tá no dreno aqui em cima, de 360 volts, é jogada para o terra. Ele fica jogando para o terra, ela fica fazendo assim, ó, gerando aquele pulso como a gente viu no osciloscópio, alternado, aquela tensão alternada. Né? E isso tudo só vai funcionar se tivermos a tensão de referência, que vem lá do transformador, que manda, como a gente viu aqui no pino 2, que é o pino de 14 volts, VDD, para iniciar o processo aqui, ó, de gerar pulsos PWM aqui, ó, no MOSFET. Então ele depende dessa tensão VDD de 14 volts para iniciar o seu trabalho, e também a tensão ali de referência no último pino, que é o pino 5. É esse pino aqui, ó, que é o pino 5, como a gente viu. Esses três aqui são um dreno, como a gente viu, que recebe 320 a 400 volts nesses 3 primeiros pinos. E o último pino aqui, ó, é o pino de referência, é o pino HV. O pino HV, ele aqui, ó, faz a detectação da tensão AC. Em caso de... ele detecta a tensão, né, que da minha fonte primária PFC. Quando a gente alimenta a placa, ele identifica que a tensão tá ok, né? Caso a tensão esteja muito baixa, nesse pino 5, o circuito também não vai trabalhar. É um pino de referência, tanto o pino 5 quanto o pino 2. Então essa aqui é a parte dele interna. O pino 5 está aqui, ó. Tanto é que o pino 5 tá ligado também junto aqui, ó. Startup tá aqui, ó. Tá escrito inicialização, né? Start, início. Inicializar aqui, ó. Tanto o pino 5 quanto o pino 2. Ele depende dessas duas tensões, como a gente mediu, né? No caso aqui o HV estava chegando 220 e o VDD 14 volts. Para iniciar o seu processo de trabalho e começar a gerar pulsos no gate do MOSFET, né, que ele tem interno. Isso tudo aqui está ocorrendo, toda essa comunicação ocorre dentro do próprio componente, né, dentro do próprio CI. Essa comunicação ocorre dentro do próprio CI, né? Então, vai ocorrer dentro do circuito integrado, né? Toda essa comunicação para o quê? Para chegar nesse ponto, né, de gerar pulsos PWM no gate do MOSFET, que está ligado, né, o dreno desse MOSFET é ligado à parte positiva do nosso transformador aqui, ó, na tensão de 320 volts. Então essa foi a explicação, né, desse funcionamento dessa parte da placa aqui, ó. Circuito PWM, tensão de referência de entrada, né, da fonte primária, e tensão de referência do transformador, que ele precisa para iniciar o seu trabalho. Então esse foi o estudo que a gente fez aqui dessa parte, né, da fonte aqui, que é como é gerada a tensão de 5 volts, né. É isso aí. Agora a gente vai ver a parte da saída aqui, ó, da tensão, para ela chegar a sair aqui 5 volts, né. Vamos estar vendo a parte da retificação, depois do transformador, né, que é alternada, que é retificada pelo diodo, até chegar aqui na saída 5 volts. Ó, pessoal, beleza? Eu virei a placa para a gente entender agora a parte final aqui, ó, do circuito, onde é gerado 5 volts, né, standby do videogame. Então aqui, ó, aqui está o diodo, é um diodo SMD pequeno, né, porque a corrente que vai ser gerada aqui, né, na saída aqui, pela placa, o consumo de corrente é baixo, então não precisa ter um diodo PTH. Então eles colocaram um diodo SMD aqui, ó, na saída do transformador, daquele mini transformador que a gente mediu, né, e trabalha junto com aquele circuito PWM. Então se a gente perceber, no lado
positivo do diodo aqui, ó, estou medindo o lado de cá dele, ó, o lado positivo. Eu tenho uma tensão alternada, ó. No osciloscópio ele fica variando essa tensão. Essa tensão é alternada. Essa tensão ela chega até 7 volts. Até 12, ó. Ela tem vezes que tem um pico de 12 volts, né? Então é uma tensão que fica variando entre 6, 7, 8 volts, né? É uma tensão que fica variando, né? Ela não tem sentido, né? Não tem sentido. Ela é uma tensão que não tem sentido, ó. Não tem, ela não é tanto nem negativa nem positiva, né? Uma hora ela está positiva, outra hora ela está negativa. Então por isso que ela tem esses picos de tensão, né? Isso aqui é o campo eletromagnético, né? Essa tensão alternada é gerada pelo transformador. Então ela vai precisar de um diodo, né? E agora se eu medir no lado de cá, um lado negativo do diodo, eu já tenho uma tensão contínua, ó. Está em torno aí de 5,60 volts. 5,60 volts, ó, contínuo. Ó, quando a gente mede lá de cá do diodo, ó, já é contínuo. Porque ele vai carregar o capacitor aí com 5,60 volts aqui, ó. Então é necessário a gente ter um diodo na saída para gerar polarização, né? Então esse lado de cá do diodo é positivo, ó. É tensão positiva para carregar os capacitores, né? Caso a gente colocamos o terra aqui, ó, nesse lado de cá, porque isso aqui é o lado secundário da fonte, né? O lado secundário da fonte, ó. Então essa saída aqui, ó, esses 4 primeiros pinos, a gente já pode perceber, ó, que temos 5 volts no primeiro pino, 5 volts, e no último pino, 5 volts. É isso aí. Essas são as duas tensões que são normais aí para o funcionamento do videogame, né? Então é isso aí, a gente entendeu como funciona o circuito PWM, o transformador. Notamos que por circuito entender quem é positivo e negativo, a gente precisa de uma ponte retificadora e o diodo para polarizar essa tensão alternada, né? Como a gente mediu, acabamos de medir nesse diodo aqui, ó. Ele pega essa tensão, ó, alternada, sem polaridade. E se eu medir do outro lado dele, ó, já é contínuo. Pega de alternada e converte para contínuo. Ele é um diodo retificador. E também polariza o circuito. É isso aí. E essas tensões na saída de 5 volts são principais aí para a placa funcionar aí perfeitamente. Então esse foi o circuito standby que a gente mediu aí nessa placa desse videogame PS3, né? Depois a gente vai ter que medir também, vamos fazer outro vídeo falando a respeito desse circuito aqui, que é o circuito de 12 volts, né? Daí a tensão principal aqui, ó, sendo gerada nesse lado de cada placa, ó. Aqui é o circuito standby de 5 volts. E a gente mediu esse lado de cada placa também, ó, onde é a fonte primária PFC de 320 volts. É isso aí. Fala pessoal, beleza? Então a gente vai continuar aqui explicando o funcionamento dessa fonte do PlayStation 3. Agora a gente vai analisar a linha de 12 volts, né? Como é gerada a tensão de 12 volts na saída, que é a tensão principal, né? Que é a tensão principal aí, que vai
alimentar, né, o PlayStation 3. Então aqui eu fiz o jumper para poder ter a tensão de 5 volts, né, para a ponte de 12 volts poder ser ativada. Então entre o pino 4, o último pino ele tem uma tensão de 5 volts, que é o AC in underline det. E eu fiz o jump entre o pino 4 e o pino 3, que é o AC DC STBY. Eles estão unidos aqui, esses dois pontos aqui, ó. Então aqui eu vou ter uma tensão aí, né, de 5 volts nos dois primeiros pinos. Primeiro pino eu tenho 5 volts, segundo pino eu tenho 5 volts, né? E no último pino é normal eu ter 5 volts também. Fazendo isso, a gente já libera a tensão de 12 volts na saída, né? Tensão principal. Antes a gente não tinha, né? Quando a gente ativava, fazia aqui o jump, né? Entre o pino 4 e o pino 13 a gente não tinha 12 volts. Então a gente fez a substituição desse componente aqui, que no caso é esse componente que está aqui, ó, aqui em cima aqui. E o videogame ele passou a gerar a tensão aí de 12 volts na saída, né, normal. Esse componente aqui ele tinha parado, né, de funcionar, ou seja, ele que gera pulsos, né, PWM para esses dois MOSFETs aqui, ó. Esses dois MOSFETs aqui estão ligados juntos. Então aqui temos o fotoacoplador. Esse fotoacoplador ele libera uma tensão aí de 14 volts. Esse fotoacoplador libera uma tensão aí de 14 volts, que alimenta o pino VCC do circuito integrado. Alimenta aí o pino VCC do circuito integrado. Né, o pino VCC aqui temos 14 volts. Então com 14 volts é uma tensão aí de start. Então esse circuito entende que ele precisa funcionar. Essa tensão só aparece de 14 volts quando a gente faz o jump ali, ó, indicando que esse circuito integrado aqui ele pode iniciar seu trabalho. Daí o fotoacoplador libera sua tensão de 14 volts aqui no fotoacoplador, que chega até o pino VCC, que alimenta esse circuito integrado, que é o pino 4 aqui, e ele começa a gerar pulsos PWM. Aqui a gente tem dois MOSFET. O primeiro pino aqui do MOSFET é o gate, o do meio é o dreno, e o último pino é o source, que é, no caso esse MOSFET aqui ele está ligado ao terra, e o primeiro pino dele é o gate, né? Aqui a gente pode ver o trabalho do circuito integrado. Esses pulsos PWM, ó, no gate desse MOSFET está em torno de 15 volts. E aqui é o pulso que ele está dando. Ou seja, ele está fazendo com que essa tensão que está no dreno do MOSFET, que é uma tensão alta, em torno aí de 368 volts, seja jogada ao terra, né? Seja jogada ao terra. Porque ele está ligado, o dreno desse MOSFET está ligado ao transformador aqui, ó. Isso deve ocorrer, esses pulsos no gate aqui do MOSFET, para que essa tensão, alta tensão aqui no dreno, 368 volts, seja jogada ao terra e o transformador possa gerar o campo eletromagnético e poder baixar a tensão aí, de alta tensão de 368 para 12 volts, né? Que é a tensão que a gente precisa ter na saída. Então aqui a gente está vendo o trabalho do MOSFET, ó. E aqui é o trabalho do circuito integrado.
no gate do MOSFET. Esse MOSFET aqui também está ligado a 364 volts, está recebendo o dreno. O source dele está ligado com o dreno do outro MOSFET. Eles estão trabalhando juntos. O source dele está ligado com o dreno do outro MOSFET aqui, ó. Estão unidos. Estão recebendo a mesma tensão. E o gate desse MOSFET está recebendo pulsos aí, vindo do circuito PWM. Então esse é o trabalho desse circuito integrado. Se a gente desfaz o jump aqui, que a gente fez para ativar o 12 volts, a tensão de 14 volts cai a zero aqui no falta-acoplador e o circuito para de funcionar. Já o pino 4 dele já não está mais alimentado com 14 volts. Então ele não inicia o seu processo de trabalho aqui junto com os MOSFETs, mais o transformador aqui, ó. Porém, a alta tensão ainda continua no dreno desse MOSFET aqui, ó. Porém, ele não tem trabalho, porque o gate, né, dele está desativado aqui, ó. O primeiro pino dele é o gate, então ele não tem trabalho, né? Então a tensão ela fica parada aqui na parte do dreno desse MOSFET de cima aqui, ó. Enquanto o gate dele não for ativado, que ele funciona como uma chave, transistor MOSFET, né, ele não vai trabalhar com essa tensão de 360 volts. Então quando a gente faz o jump, jumps ali, o falta-acoplador, né, libera a tensão de 15 volts, né, 15 a 14 volts, e alimenta o pino 4 aí do CI. E ele começa o seu trabalho junto com os MOSFET, como a gente pode ver aí, ó. O gate do MOSFET aqui trabalhando. O dreno aqui em cima do MOSFET está trabalhando, tá ok. Ou seja, esse circuito PWM está trabalhando. Os MOSFET também estão fazendo a sua função, né? Estão fazendo a sua função. Tanto esse MOSFET quanto esse aqui, ó. Trabalham juntos. Porque o source desse MOSFET está ligado com o dreno desse aqui, ó. E aqui é o transformador. Esses pinos aqui já são do transformador. Esses pinos aqui já são do transformador. Então os pulsos PWM estão sendo gerados aqui por esse circuito integrado que a gente fez a troca. Ele trabalha junto com esses dois MOSFETs. E os dois MOSFETs estão ligados aqui com o transformador, que é o transformador que vai gerar o campo eletromagnético para pegar essa tensão de 400 volts e converter para 20 volts alternado. Que após ser retificado, né, ali também no lado secundário aqui, no final, temos dois diodos que vão pegar essa tensão alternada, que é gerada, né, ela é gerada assim, ela fica alternada, ela não tem polaridade,
né? O nosso ponto, a nossa linha reta está aqui no meio. Então a tensão está alternando entre positivo e negativo. Não tem polaridade. Então o diodo vai fazer a polaridade, né, na saída. Assim, alimentando o capacitor, carregando ele com 12 volts. E para a gente ter a tensão lá de 12 volts aqui, ó, na saída da placa aqui que vai alimentar o videogame. Aqui temos um diodo. E aqui temos outro diodo. Você está vendo agora a gente vai estar medindo a saída ali. Como a tensão, como essa alta tensão de 360 volts passou por um transformador, a gente vai precisar de novo, né? Que nem a gente viu ali, tem 2 diodos. A gente vai precisar de diodos para polarizar o circuito, que a corrente não sabe, né, qual sentido ela deve ir. Então só vou ver aqui qual é o TR e o positivo aqui. Então a gente pode notar na saída agora eu vou estar medindo ali a saída no diodo, né, na saída do transformador. Vou estar medindo a saída do diodo. Vou mudar o terra, né? A gente estava usando o terra da fonte primária, né? Agora a gente deve mudar pro lado aqui secundário. Eu estou medindo com terra. Agora eu vou medir com terra aqui da saída de 12 volts. Coloquei o terra ali. Aqui está o diodo. Aqui, ó, esse ponto aqui que eu estou medindo aqui é o lado positivo do diodo, ó. A gente pode perceber que a tensão alternada fica em torno aí de 25 volts, né? Agora eu vou medir a saída do diodo. Já na saída ele tem em torno aí de 12 volts, ó, né? Aqui, o lado positivo dele é antes dele ser retificado essa tensão. Ela continua alternada, né? Aqui já é a saída do transformador. Após ele ter baixado a tensão de 360, ele baixou para 24 volts. Só que quando a gente converte ela para tensão contínua, ele gera uma tensão de 12 volts. Ó. A tensão ele sofre uma queda de tensão, porque essa tensão alternada, ela passa pelo diodo. O diodo ele faz essa queda de tensão. Ele dá uma queda de tensão e converte de 25 volts alternado para 12 volts contínuo, né? Que é a tensão que a gente precisa aqui, ó, na saída da fonte. Aí, ó, 12 volts certinho. É isso aí que a gente precisa, né? Ter para o videogame funcionar aí perfeitamente. Essa tensão 12 volts na saída. Então aqui, esse lado de cá, né? É a tensão aí, ó, alternada do transformador. Né? Aqui estão os pinos do transformador. A gente está medindo direto nele, ó. Ele está gerando uma tensão de 25 volts alternada. Ele só consegue gerar essa tensão de 25 volts graças a os 2 MOSFETs aqui na entrada dele, onde ele recebe a tensão alta de 360 volts, e graças ao circuito PWM, esse componente aqui. Ó. Então é isso aí. Então essa tensão, o circuito não sabe, né, trabalhar com essa tensão alternada, então ele precisa desse diodo, que a gente acabou de medir aqui, e converteu a tensão desse modo aqui, ó, tá alternada, como a gente pode ver, tá alternando, né, para uma linha reta, que é a tensão contínua, de 12 volts, que é o que a gente precisa na saída do videogame. É isso aí, pessoal. Então essa foi a análise dessa placa desse videogame, né. A gente analisou toda a placa aqui, ó, desde a fonte PFC, a fonte, né,
A gente mediu a fonte de standby, que é a tensão de 5 volts aqui. E como aí embaixo da placa, que tá os componentes que vai trabalhar com a tensão de 12 volts. Que a gente mediu também, que é esse componente aqui, 2 MOSFETs e esse transformador aqui, ó. Esse transformador aqui. Aqui tá os dois diodos aqui, ó, polarizando, né? Ele tem um dissipador, porque aqui passa uma corrente alta, né? Por isso que ele tem dissipador aqui, ele vai trabalhar com a tensão de 12 volts, então ele vai gerar um consumo de corrente muito alto, porque é a tensão principal do videogame. E aqui tá o transformador, que a gente viu, né? Que trabalha junto com este circuito PWM, né? Após ser ativado aqui na entrada entre o pino 4 e o pino 3 aqui, ó. A gente ativou com a pinça, né? Diretamente no conector, mas quando ele está conectado à placa, é a placa que faz essa ativação. É isso aí, pessoal. Então essa foi a análise, né, da placa fonte aí do PlayStation 3. Esse aqui era o componente que estava danificado. Esse aqui é um circuito PWM, ó. Já não gerava mais os pulsos, né, para esses dois MOSFETs aqui, como a gente viu, que trabalha no gate aqui, ó, dos MOSFETs. Já não gerava mais os pulsos, então não tínhamos tensões. Então o transformador não trabalha. Não trabalhando o transformador, não vamos ter a tensão na saída de 12 volts. É isso aí.